E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Vamos ver aí o que estão fazendo com o time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que a mídia falou a respeito desse assalto que o Flamengo sofreu na noite de ontem dentro do Maracanã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia falou? O que eu tenho a falar também a respeito dessa arbitragem medrosa, essa arbitragem aí medrosa que está com medo de errar e no final acaba errando contra o time do Flamengo. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E no próximo vídeo a gente vai estar mandando um salve aqui em especial para vocês. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. O clássico no Maracanã dominou a partida, 2-1 pro Flu. E essa história a gente conta aqui no Jogo Aberto. Respeito o Fluminense. Se não vamos ser campeão do brasileiro, não pode deixar ele ser ele também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tenta atrapalhar o máximo. O objetivo de atrapalhar um pouco a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro deu certo. O Fluminense foi muito superior no primeiro tempo da partida. Logo aos 3 minutos, Canóbio recebeu dentro da área, chutou cruzado e a bola passou rente à trave do goleiro Rossi. O Flamengo respondeu aos 10 com Carrascal. Depois, Lúcio Acosta ficou cara a cara com Rossi, que se antecipou e desarmou o atacante. A pressão do Fluminense continuou e, aos 24, Lúcio Acosta bateu no ângulo e colocou o tricolor na frente do placar. O segundo gol do Flu saiu depois de uma falha da defesa do Flamengo. João Vitor recuou mal para Rossi, que não conseguiu dominar. Serna aproveitou o erro e só completou para o fundo do gol, 2-0. Após o segundo gol do Fluminense, o zagueiro rubro-negro foi vaiado pela torcida do Flamengo. O técnico Felipe Luiz admitiu o jogo ruim do jovem. Infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, eu já vi ele performar, eu já sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito, muito difícil. Se no primeiro tempo o Fluminense foi superior, o Flamengo conseguiu crescer no jogo na parte complementar do duelo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique foi derrubado por Thiago Silva na área. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro não marcou, nem foi chamado pelo VAR para rever o lance. Tá, tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá atrás. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro. Tá perfeito. É como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. O Flamengo seguiu no ataque, até que aos 35, Léo Pereira lançou para Juninho. O atacante cabeceou e obrigou Fábio a fazer uma grande defesa. Na sequência do lance, Saul chutou e a bola bateu no braço de René. O juiz foi no VAR e marcou o pênalti. Jorginho converteu e diminuiu para o Flamengo, mas já era tarde demais. Eu sinto que o que hicimos bem es poder interpretar, que es largo el asunto, ¿no? Poder interpretar dónde estaban sus falencias, ¿no? Las falencias de Flamengo y dónde estaban sus fortalezas. Apesar da derrota, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 71 pontos, 2 a mais que o Palmeiras. Já o Fluminense ocupa a 6ª colocação, com apenas 1 ponto de diferença para o Botafogo, que fecha o G5, zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O ambiente não pode influenciar porque a gente ainda está em primeiro, mas com certeza serve para dar uma chacoalhada, né? Que jogaço, hein? O Fluminense fez uma partida de uma entrega, de uma vontade e principalmente uma concentração muito alta. Teve o lance do pênalti, né, que foi marcado. A gente vai ver de uma reclamação de pênalti também do Flamengo, de algo que não foi dado pela arbitragem. Mas eu começo com esse golaço desse cara que tá jogando muito bem, não é de hoje. Ele vem se destacando nos jogos do Fluminense, o Lúcio Acosta. Cresceu de produção, inclusive, com o comando do Subeldice, sim. Renata, pois é, né? E o coração fica daquele jeito. Será que ele vai pra Libertadores, São Paulo? Eu acredito que sim, o São Paulo acredito que não vai pra Libertadores. Aceitaria ele de novo, de volta? Aceitaria? Não, estamos satisfeitos com o Crespo. Estamos satisfeitos com o Crespo. Mas um dia nunca se sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas a energia que o
Zubeldia? Zubeldia, né? Eu ia falar o Crespo novamente. Você ficou com medo de magoar o Crespo, eu te conheço, que você é uma pessoa gentil. Até porque hoje o Crespo vai comemorar a vitória também em cima do Corinthians. Mas falando de Fluminense, assim, o Fluminense jogou em cima dos erros do Flamengo. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo e pressionou, no entanto que o segundo gol, né, na desatenção, o Rossi também parece colocar ele pra cuidar de duas tartarugas, uma foge. Ô Rossi, é ligado, irmão. É clássico, né, Cici? É clássico, não é esse negócio de dominar, não vai ter atacante em cima. Então paga. Também. E o torcedor do Flamengo já tentando queimar o jogador. O zagueiro do Flamengo é muito bom, não merece vaias, não. Mas eu acho que o Rossi tentou protegê-lo, inclusive. Exatamente. O time do Flamengo entrou, assim, achando que ia ganhar de qualquer jeito. E o Zubeldia escalou o time enérgico, o time que pressionou o Flamengo e foi merecida a vitória, hein? Pois é, falando em zagueiro, realmente a torcida não gostou, claro, porque naquele momento tomava o segundo gol do Fluminense, um 2-0, é pesado num clássico, ainda mais sendo o Flamengo o líder do campeonato. Só que o Rossi, no final do jogo, assumiu, disse que ele errou, chamou a responsabilidade para a experiência, ele é um cara que hoje tem muito prestígio com a torcida. Edu, qual é a sua avaliação desse lance, desse gol do Serna? Renato, o Rossi mostrou uma maturidade muito grande, principalmente em um companheirismo muito grande, porque um menino jovem jogando no Flamengo já tem aquela pressão natural de jogar num time grande. E na minha opinião, ele não errou, ele recuou sim a bola pro Rossi. Se o Rossi não tem condições de dominar a bola, deixa a bola sair, ia para escanteio. Só que o Rossi achou que ele estava sozinho e ninguém ia pressionar ele. E quando ele domina a bola para sair jogando, já assusta que o Serna já está em cima dele. E aí, pessoal, rapidinho aqui. De quem foi o erro? Do jovem zagueiro ou do Rossi? Qual dos dois erraram? Ou é 50-50? Qual a sua opinião? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, acho que, para mim, na minha opinião, quem errou mais aí foi o Rossi. E não a recuada do zagueiro do Flamengo. E mérito do atacante do Fluminense, sim, que acreditou na jogada. Claro, exatamente. Ronaldão, quero falar sobre o pênalti que foi também do VAR. O René, eu não sei o que aconteceu com o René, deu um branco ali, acho que deu aquele tilt. A bola ia pra fora, não ia? Pois é, e aí na revisão fica nítido que aconteceu a penalidade e a beleza, a plasticidade e a eficiência de Jorginho para cobrar a penalidade. Poderia dar umas aulas para Paquetá? Seria uma boa. Agora, o que tá pegando esse goleiro Fábio... Esse garoto? Esse garoto Fábio é impressionante. Esse veneno! Esse veneno tá pegando demais. E não foi pênalti pra mim isso aí não, hein? Esse não foi pênalti. Pra mim, esse não foi pênalti. Tudo bem que eu torço pro Não foi pênalti? Pra mim, isso aí não. Porque apesar dele ter, né? Um pouquinho só, porque ele tava desequilibrado. E ele tava trazendo o braço de volta aqui, pode ver. Vocês estão conseguindo ver isso? Sim. Que ele tenta recuar o braço, trazer o braço, aí acabou batendo aqui, pra mim, bateu aqui no ombro. É que foram dois lances. Na manga da camisa. Bateu na manga da camisa, isso, Edu, muito obrigado por me salvar. Por isso que eu achei que Edu, você concorda com o aniversariante do dia? Hoje é bom não discordar muito. Mas fique à vontade. Não, eu acho que realmente, esse aí, por mais que pegou um pouquinho, até o René mostra depois onde pegou a bola, então pegou realmente aqui no bíceps. No bíceps? Olha no bíceps, isso. Então eu marcaria assim esse pênalti. Então, você também marcaria esse sim? Eu também, né? Então eu vou com vocês. Então agora vamos ouvir aquela comunicação sempre interessante entre o árbitro de campo e o VAR. O Davi Lacerda estava em campo para ver por que eles não marcaram essa penalidade do Thiago Silva no Bruno Henrique. Ataque, não! Ele tira o pé! É canto! Não! Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá atrás. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro. A inglesa vai ser boa. Vai, volta um pouquinho. Volta. Vai devagar e tira o looping. Verificar se a bola tá em jogo E também, acelera tira o começo do looping, tá? Aguarda, tá, Davi? Tá, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele não chuta. Volta só naquele zoom ali, só naquele movimento, Me dá se eu tenho outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Não, ele vai fazer o movimento, vai devagar. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito. É como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagero. A banca paga e recebe, não é? Um ditado antigo. Mas aí, foi pênalti ou não pra vocês?
Ô, Renato, eu vou começar aqui. Eu não marcaria esse pênalti, não. Edu, por não que marcaria pênalti, não. O Bruno Henrique, ele vai ali na frente, não vai pra disputar. Não é um comentário palmeirense. Não, nenhum. Tanto é que o árbitro não marcou e outros especialistas estão falando também que realmente acertou o árbitro não marcar. Então ele vai ali, ele não vai ali pra disputar a bola, dar o toquinho na bola. Ele vai ali pra entrar na frente da bola. E o Thiago Silva não vê ele entrando e tenta chutar e depois tira o pé. Então eu não marcaria pênalti, não. Só uma coisa que eu quero salientar, que me chamou a atenção na hora, sem VAR, sem a discussão toda. Olha a proximidade que o árbitro está da jogada, que agora cortou o lance, mas no frame anterior a gente percebia, ele tá de frente perto do lance. Ele deve estar que nem o Edu clubista. Ali, ó. Que isso, rapaz? Olha onde ele tá. Eu não tô... Como é que Fala, você Rona. dá um pênalti do Neymar e você não dá um pênalti desse? É isso que eu tô dizendo. E na Mas mesma rodada... eu falei que não foi do Neymar e também não foi esse. Ah, você falou que não foi? É. Então você tá louco duas Que vezes. isso? Duas vezes louco. Você falou que não foi também do Neymar? Do Neymar não foi. Não, eu falei pra ela. Eu falei, ó, vocês vão ver. E agora? Não, Qual é o vocês critério? vão Você não ver. cobra critério todo dia? Então você tá sendo critério. Eu falei que não daria por causa desse Mas eu lance não aí. acho que esse lance e o do Neymar tem a ver. Eu não acho. Um foi uma pancada. Esse aí foi uma pancadaria. O que a arbitragem, Os dois- vamos lá, o que a arbitragem ela concluiu? Cicinho, vê se você concorda. Que o Bruno Henrique, ele vê o Thiago Silva, ele se antecipa e se joga na frente do defensor do Fluminense. É o que a arbitragem concluiu para não dar o pênalti. Ô, Renata, esses especialistas que o Edu falou e ele, tem que pegar eles e colocar dentro de um quarto e soltar com a onça. Pra ver se eles criam juízo. A onça com fome. Uma onça com fome. Porque, assim, qual que é o papel? O atacante, quando ele vê que o goleiro tá chegando e a bola tá um pouco adiante dele, o que ele faz? Ele dá o tapa e deixa o corpo pro goleiro o quê? Bater Mas nele. tá disputando a bola. E o Bruno Henrique não foi na bola. disputar, não. Como que Ele não entrou foi? na bola. Edu, mas é lógico que ele frente vai dele. disputar, ele vai se aproveitar da situação. Agora, o zagueiro, quantos lances nós não vimos, o quê? Que o zagueiro vai dar o chutão, aí o atacante vem e estica o pé, a bola pega, o cara chuta a perna e dá pênalti. Thiago Ele Silva faz moça, a não foi jogada. Então, pênalti, assim, na não. minha opinião, pênalti. Quem também falou aí a respeito desse assalto que o Flamengo recebeu foi o pessoal aí do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram a respeito desse trágico assalto que o Flamengo sofreu na noite de ontem. É o que a gente vai ver agora, tá? Como o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã. Mais de 69 mil pessoas por lá. Daqui a pouco o Rafael Marques também vai estar conosco aqui. Mais de 69 mil pessoas, entre eles, ela. Ela, né? A Dua Lipa. Tá No zerando muro, a é América do Sul. verdade. Ela tá zerando a América do Sul. Mas ela gosta de futebol, hein? Tava lá Gosta, na pô. Bomboneira, agora tava... E ela tava muito mais feliz no Maracanã do que na Bomboneira. É? Com certeza. A Bomboneira, ela tava com a carinha Ela tava contra? Tava meio contra, mas aí o clássico Fla-Flu foi mais agitado, Jair. Foi mais agitado e o Fluminense muito melhor, né? Principalmente no primeiro tempo, aproveitando ali o João Vitor e o Emerson Royal pelo lado direito. Aí a gente já tá vendo o golaço do Lúcio Acosta, de primeira ali, conseguiu encobrir. E aí logo depois o menino de novo, né, vai acabar ali dando o recuo. Ele tava bem assustado, né? Essa é a realidade, ele já tinha errado na outra partida, se eu não tô enganado, contra o Próprio Esporte. Isso. Ele já tinha cometido algumas falhas. Aí o Rossi, né? O Rossi poderia também, né, ter feito coisa melhor. Acabou ali exagerando na frieza e o Serna muito bem fez a pressão e marcou o segundo gol do Fluminense. O Flamengo só foi melhorar um pouquinho no abafa no segundo tempo, porque o primeiro tempo mesmo poderia ter terminado 4-0 pro Fluminense, por exemplo, essa chance do Samuel Xavier e a do Canóbio lá no início do jogo. O chute ali travado e depois mais Fluminense também aí no segundo tempo, Donk. Mas o Flamengo entra até um pouco no jogo com as alterações, mas uma vitória extremamente justa. Foi um amasso, concordo com o Jailson, poderia ter sido uma goleada no primeiro tempo pelo que fez, mas a gente vai falar de arbitragem. Acho que o Fluminense mereceu pelo desempenho, mas sinceramente não enxergar pênalti nisso daí eu não consigo entender. A gente vai mostrar também como o VAR avaliou essa jogada então do Thiago em cima do Bruno Henrique, tá? E aí a pressão do Flamengo na reta final do jogo e esse pênalti sim marcado, Jailson. Ali o pênalti, o braço do René, que acabou esticando, e aí o pênalti bem cobrado pelo Jorginho. Jorginho faz, o Flamengo diminui, mas não consegue somar pontos no Maracanã. Lo que hicimos bien es poder interpretar, que es largo el asunto, ¿no? Poder interpretar dónde estaban sus falencias, ¿no? Las falencias de Flamengo y dónde estaban sus fortalezas. Es largo porque por ahí son 3 puntos de cada situación, con bola que teníamos que hacer y sin bola que teníamos que hacer. Para resumirlo, esos 3 puntos
con bola y 3 puntos sin bola, los hicimos muy bien gran parte del partido. Ânimo, atitude, não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem... Na tela, então, os números. Olha aí, o Maracanã é uma fortaleza. O Flu como mandante desde a estreia do Zuzu, em casa e fora. Então, em casa, 100% de aproveitamento. 7 jogos, 7 vitórias. Fora de casa, aí o desempenho cai bastante, tá? Só 13% de aproveitamento. No geral, o aproveitamento é muito bom, hein? De quase 64%. Rafael Marques está conosco, hein, Rafa? Porque é o seguinte, o campeonato ontem, mais ou menos, umas 9h30 da noite, parecia encaminhado, mas o Fluminense falou assim, ó, não, o campeonato vai ser disputado até o final. Foi mais ou menos assim, hein, Rafa? Verdade, Bruno. Bom dia pra você, bom dia pro Jailson, pro Donk, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Quem acompanhou o programa de ontem, o nosso debate, né, do pré-jogo Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, deve ter se lembrado que nós falamos muito sobre a relevância do jogo de ontem para as intenções das duas equipes dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo título, o Fluminense uma vaga na Libertadores. E, claro, se o Flamengo pudesse escolher não enfrentar o Fluminense ontem, era melhor. Dito e feito, péssima atuação, como o próprio Felipe Luiz já destacou na entrevista coletiva, mas, claro, vamos começar falando sobre o vencedor. O Fluminense, mais uma vez, fazendo um bom jogo defensivamente, tendo o primeiro tempo próximo da perfeição e agradando muito os torcedores que compareceram ontem no Maracanã. Para ser preciso, foram 69.591 presentes, dentre eles a Dua Lipa. Importante falar que o técnico do Fluminense enalteceu muito o desempenho da equipe, a postura do time, e o Fluminense com 2 tempos distintos, um primeiro tempo mais de imposição e o segundo tempo mais esperando o Flamengo, conseguiu a sua meta de ganhar esses 3 pontos fundamentais na matemática para a Libertadores. O Fluminense hoje é o 6º colocado, com 54 pontos, e se ele obtiver mais 2 vitórias, independentemente dos outros resultados, terá margem matemática para jogar pelo menos a pré-Libertadores em 2026. É com essa conta que o clube trabalha em relação à reta final do Campeonato Brasileiro. O Dom, que há pouco falou que o Fluminense tem a melhor campanha depois da chegada do Zubeldia. Nós mostramos aí as 7 vitórias como mandante e fora de casa são 2 empates e 3 derrotas. Mudando para o outro lado, o lado perdedor, o Flamengo se manteve líder graças ao tropeço do Palmeiras em casa contra o Vitória no empate em 0-0, mas muita gente considerando a atuação abaixo da média e a dependência que o Flamengo mais uma vez demonstrou ter do craque uruguaio Georgian de Arrascaeta. Ele não foi relacionado sequer para o banco de reservas ontem, voltou muito desgastado de ter servido a seleção uruguaia na partida contra os Estados Unidos na última terça-feira, amistoso internacional, e por isso ficou fora, inclusive, do banco. É consenso que sem o Pedro e sem o Arrascaeta, o Flamengo tem perdas, e ontem elas ficaram escancaradas, principalmente em relação ao repertório ofensivo e também à recomposição. Sem contar, e esse é o grande assunto na boca do torcedor nesta quinta-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro, a falha grotesca do Rossi. Muito autoconfiante, acabou errando e dando a bola de bandeja para o Serna fazer o segundo gol. Pelo menos, após o jogo, em entrevista, o Rossi reconheceu a sua falha, né, Bruno? E a gente vai discutir esse assunto também já, viu, Rafa? O pessoal do Puxeta também, no programa da ESPN, falou a respeito desse assalto aí, né, que o Flamengo sofreu na noite de ontem dentro do Maracanã, que foi nitidamente. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Tá, joia, então. E vamos falar então do Fla-Flu, né, gente? O Flusão ontem derrotou o Flamengo 2-1 no Maracanã, e quando todos pensavam que o Flamengo, né, ia disparar na liderança, não rolou não, gente. O Palmeiras empatou, é verdade, mas só agora 2 pontinhos é a distância. E o Felipe Luiz falou sobre essa partida e essa derrota para o Fluminense. Vamos conferir. Ânimo, atitude, não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida.
Você optou por repetir a defesa que foi bem instável quando estava 11 contra 11 contra o pior time do campeonato. O que fez você ficar mais confiante para repetir essa defesa hoje? Só estou pensando aqui. Não tem ninguém? Temos Varela na seleção. Léo Ortiz machucado, Danilo jogou ontem, 45 minutos. Vinha aí Alexandre na seleção. Tá aí, ouvimos aí o Zubeldia também, né? Juntamente do Felipe Luiz. Vini, um jogo onde o Fluminense mantém 100% de aproveitamento no Maracanã. Uma fortaleza o Flusão dentro do Maracanã. E é sempre carne de pescoço, né? Pro Flamengo, esse clássico que podia definir muita coisa pro campeonato. Mas com o empate do Palmeiras, é claro, o Flamengo aí segue na liderança do Brasileirão. Antônio, eu acho que é um jogo que já era naturalmente difícil, né? Assim, mesmo o Flamengo com todo mundo já seria um jogo difícil. O Fluminense com o Zubeldia tomou 2 gols, se eu não me engano, no Maracanã, desde que chegou. Então é incrível como o Zubeldia já começa a mostrar a marca que ele mostrou no São Paulo, os melhores momentos dele no São Paulo, que era um time que tomava muito pouco gol, um time sólido. Ele já em pouco tempo consegue imprimir isso no Fluminense. Se o jogo já era difícil pro Flamengo, sem os principais jogadores ficou mais difícil ainda. Aí até eu vou passar um pouco de pano pro Flamengo, pro Palmeiras não, porque eu acho que o Palmeiras, mesmo com o elenco de ontem, era pra ter vencido o Vitória, mas pro Flamengo eu vou passar sim, porque a gente tá falando de um campeonato que uma rodada aconteceu um dia depois da data FIFA. O Plata, que entrou no segundo tempo ontem, tinha jogado 90 minutos contra a Nova Zelândia, pela seleção equatoriana. Então, assim, a gente tá falando de... Eu sei que é meio chato trazer essa análise pro macro, mas a gente tá falando de um campeonato que virou... A impressão que eu tenho que o brasileiro virou um estorvo pra CBF, porque ela não sabe onde colocar as rodadas. E se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, imagina, sei lá, a gente fala tanto de espanholização no futebol brasileiro, imagina se Real Madrid e Barcelona fossem disputar 4 rodadas pro fim da La Liga. Vai lá, tem Real Madrid contra Levante, Barcelona contra Sevilha. Mas o Barcelona não tem o Lewandowski, o Lamine Yamal, o De Jong, porque todos estão servindo as suas seleções. Então, assim, é algo inimaginável, mas que a gente normalizou no futebol brasileiro. O Flamengo não teve esses caras ontem, fez muita falta de fato. Teve um pênalti que eu acho que a gente pode analisar depois. Perfeito. Eu achei pênalti. Eu achei muito pênalti também. Eu achei pênalti. Mas um Fluminense Vamos muito mostrar, competitivo, inclusive. cara. Fluminense muito competitivo e que mereceu a vitória ontem. Felipão, sexto colocado, Fluminense, 54 pontos. Tá ali no grupo já pensando em Libertadores, trazendo isso um pouco do Vini, que o Vini trouxe também, né? O Fluminense pode ter sido beneficiado por conta dessa ausência de alguns jogadores, ou então o desgaste desses jogadores também que serviram suas seleções. Mas o que falar também desse time do Fluminense, no caso, que tá ali chegando, agora se aproximando cada vez mais dos líderes da competição. Cara, eu fui muito xingado alguns puxetas atrás, porque eu falei que, tipo, o time do Fluminense com o Zubeldia no início não tava encantando muito. Era um futebol meio pragmático, não tava encantando. Mas agora, nessa reta final de temporada, ele tá dando uma cara pro Fluminense. E o Fluminense ele vai brigar por uma vaga direta na Libertadores. E a gente vê jogadores importantes que vão ser importantes nessa reta final de temporada. Por exemplo, o Lúcio Acosta, que marcou um golaço ontem. Então ele deu uma solidez pro Fluminense. E assim... Eu discordo em partes do Vini aqui, se me permite discordar de você. Estamos aqui pra isso. Eu acho que assim, o Flamengo, tudo bem que tava desfalcado, os jogadores chegaram cansados por conta da data FIFA, mas ele tem elenco suficiente pra se impor mais contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense estava em casa, mas assim, o Flamengo tá jogando em casa de uma certa maneira também. A gente sabe disso. Então o Flamengo ele tem a capacidade de mostrar um futebol melhor. E ontem, na minha visão, ele não jogou com o Fluminense no primeiro tempo, o segundo tempo foi muito ruim. Então a gente viu o Fluminense muito melhor na partida. E até cabe um destaque aqui, porque uma coisa que me incomodou muito e me irritou nas redes sociais, e até no Maracanã, principalmente ontem, que a gente fala do João Vitor. Tudo bem, ele é um menino, tem 18 anos, tá subindo agora, tendo suas primeiras oportunidades no time profissional, mas, cara, não dá pra cada vez que ele errou, tudo bem, ele cometeu seus erros, mas não dá pra cada vez que ele pegar na bola, ele ser vaiado, ele ser criticado. Você vai minar um jovem de 18 anos que ele tem um futuro muito promissor, você queima o menino, pô. Ele tem muita capacidade. Até aproveitar a tua fala, Felipe, a gente vai mostrar agora, então, essa falha que houve no gol aí. E aí, pessoal, o que vocês acham aí a respeito dessa entregada do Rossi? A respeito dessa falha do Rossi? Mesmo ele tendo crédito, mesmo ele sendo, né, um dos principais jogadores a levar o Flamengo para a final da Libertadores, mas numa reta final do Campeonato Brasileiro, cometer essa falha é muita confiança e, infelizmente, às vezes, a confiança demais, ela vai te trair.
O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Na falha do Rossi, aí você vai comentando em cima, por favor, Felipe. Então, você vê que, tudo bem, ele tava nervoso na partida de ontem, mas ele é um jovem de um futuro muito promissor, e aí você vê como ele fica nervoso, e aí você atrapalha a sequência dele. A torcida do Flamengo, eu acho que não entendeu isso no Maracanã ontem. Tem que ter mais paciência, até eu tava conversando com o Vini antes do programa, depois o elenco foi lá, abraçou ele, deu total respaldo, mas você não pode atrapalhar a sequência dele por conta de erros. E agora ele vai, sempre que ele entrar nos jogos, ele vai ficar pressionado. Mas isso me incomodou a postura da torcida do Flamengo no Maracanã ontem. Diegão, bom dia mais uma vez. Quanto a ausência do Arrascaeta fez a diferença pro Flamengo nesse jogo? Ah, cara, fez toda a diferença, né? A gente até comentou no Puxeta de ontem, se ele deveria jogar ou não. Acho que pelo menos no banco, ele tinha que estar. Passei uma opção ali durante o segundo tempo. Pô, é o melhor meio-campo do Brasil hoje, né? O melhor futebol brasileiro. Num Fla-Flu, que valia... Pra mim, era o jogo do título. A gente falou ontem também no Puxeta. Flamengo ganha ontem, era o jogo do título. O Palmeiras ia pegar o Vitória. A gente não achava que o Palmeiras... Um jogo ridículo do Palmeiras contra o Vitória. Perfeito. Mas se o Flamengo ganha o Fla-Flu ou empata, pelo menos, era meio caminho. Porque a tabela do Flamengo, ele tinha 2 clássicos, que é o Fluminense e o Galo. Que é, pro Galo, o Flamengo é o maior rival depois do Cruzeiro, o Galo não vai querer dar o título pro Flamengo, certo? Então, ontem era crucial pro Flamengo. O Arrascaeta tinha que estar pelo menos no banco, porque seria importante pro Flamengo buscar o resultado. Ele é o melhor meia do Brasil, chama a responsabilidade. Mesmo cansado, o Vini falou dos problemas da data FIFA, são coisas que a gente sabe. Mas ele tinha que estar lá. E assim, ontem, pra mim, o Flamengo foi um time covarde. O Fluminense dominou o jogo, assim... o Fluminense jogando em casa é um time e jogando fora é outro. Em casa é um baita time, ganha de todo mundo. E fora não ganha de ninguém, não ganha nem do esporte. Entendeu? E ontem o Fluminense dominou o jogo, no primeiro tempo pra mim poderia ter sido mais. Foi pouco. Poderia ter feito 3, 4, Flamengo muito ruim. O Felipe Luiz pra mim escalou mal, começou mal ali. O João Vitor é um menino, tudo bem, mas pô, cometeu erros ali grotescos ali que não pode cometer no Fla-Flu. Mas você acha que ele vai ser queimado dessa maneira, pô? O Rossi já tinha cometido um erro jovem. Parecido contra o Galo. É que naquela vez acabou não atrapalhando. Sim. Não sei o que ele tentou fazer ali, cara, dar embaixadinha na área, Milene Domingues ali, foi horrível, entendeu? Pô, cara, gostei. Ele a memória é legal. Gostei. Assim, cara, deixou... ótima. Então, o Felipe Luiz foi mal, no intervalo, ele troca o time ali, por que ele já não colocou o Jorginho ali? Ele pôs o Jorginho faltando 15 minutos, entendeu? O Flamengo muito ruim, pra mim foi um time covarde, um time que deveria poder abrir 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Vitória. Pelo menos um empate pra garantir os 3 pontos ali de diferença, entendeu? Agora o Palmeiras tem uma tabela mais fácil, é um Palmeiras que não sei o que tá acontecendo também, perdeu o gás, não tá ganhando de ninguém, mas o Flamengo ali perdeu uma chance ontem que pra mim era a final do campeonato pro Flamengo. Evidencia, gente, a diferença dos titulares para os reservas do Flamengo? Vocês entendem que o time perde muito quando os titulares deixam, né, não podem jogar, como ontem o Arrascaeta ficou fora. Isso ficou muito evidente no jogo de ontem ou foi uma coisa esporádica no jogo de ontem contra o Fluminense? Eu acho que sim, e até jogadores que não estavam na data FIFA, que eu acho que deveriam ter jogado melhor ontem. Cara, o Saul ontem parecia que tava jogando amarrado. Não, faz tempo que ele não joga. Parecia que tava com... Começou bem e não joga faz tempo. Dois sacos de batata preso na perna, pesado, lento, assim. Sim, faz muita diferença, de fato. Esse elenco do Flamengo é um elenco muito caro, o Flamengo gastou muito, é um elenco muito bom, mas se você for comparar com elencos de outras temporadas do Flamengo, e aí eu acho que até talvez seja uma política do José Botto, ele é um elenco um pouco mais enxuto. O Flamengo não tem tantas as opções de qualidade, repito, mas não, em números, o Flamengo não tem tantas opções na linha defensiva, por exemplo, exceto as laterais, na zaga, eu digo mesmo. Até porque o Danilo, por exemplo, quando chegou era para ser lateral / zagueiro, virou zagueiro. Porque justamente falta jogadores desse miolo defensivo pro Flamengo. E sim, tem uma diferença considerável, e como eu falei, para pegar o Fluminense, eu acho que se o Flamengo tivesse completo, ele seria favorito e tal, mas mesmo assim seria difícil. A gente tá falando de um time que sofreu apenas 2 gols. E o Flamengo só fez gol ontem por conta do pênalti. E um pênalti que, assim, foi um lance muito infeliz do René ali. O René, aliás, é impressionante. Eu comentei isso com alguns amigos ontem. Ele é um cara que, se for pegar, analisar com outros laterais brasileiros, ele até não falha tanto. Mas todas as falhas do René parece que são cruciais. Assim, acontece alguma coisa. É tipo o Volpe que chama golaço. Sempre falha importante, sempre né? acontece alguma coisa, cara. O cara despercebido. ele é meio mordomo. Você na cena do crime,
time, tá ligado? Ali, tá? E, cara, é impressionante o René, cara. É impressionante o René. E, assim, se não sai esse lance, é verdade que o jogo seria 2-0, cara. Então, assim, e é um Flamengo que tem dificuldades já em enfrentar adversários que baixam um pouco a linha, ficam... na verdade, quase todo mundo tem dificuldade de enfrentar esses times. Esse Flamengo do Felipe Luiz, eu percebo que ele tem mais dificuldade. Ele fica mais burocrático quando ele pega um time que baixa a linha, como o Fluminense do Zubeldia fez. Vamos falar de polêmica já desse clássico, quem fala, Felipe? Não, e falta um senso de urgência pro Flamengo, porque assim, ter a oportunidade de pelo menos empatar contra o Fluminense, mas agora tá 2 pontos. E por sorte, a gente vai falar do Palmeiras, por sorte o Palmeiras não venceu o Vitória. Entende? Então falta o senso de urgência. Tudo bem que é reta final de temporada, os caras estão cansados, mas é aquele sprint final que falta. Eu acho que é isso aí, falta esse senso de urgência mesmo, cara. Porque assim, mesmo desfalcado, pô, você vê a escalação do Flamengo ali: Saúl, Pulgar, Luiz Araújo, Carrascal, Samuelino e Bruno Henrique. É muito melhor do que o time do Fluminense, mesmo desfalcado. É que a postura foi diferente. O Fluminense jogou final de campeonato. O Fluminense jogou pra não deixar o Flamengo ser campeão, pra se garantir na fase de grupos da Libertadores, tá 1 ponto do Botafogo. O Flamengo não, apático. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Ontem o Flamengo acabou perdendo pro time do Fluminense, a qual teve 2 pênaltis e o juiz, de forma covarde, a arbitragem de forma covarde, de forma, né, horrorosa, não deram os pênaltis. Muitas das vezes os caras entram em campo com medo de errar, na pressão, com medo de errar, de sair e ficar feio na fita, né? Ser ali jogado para uma Série B, para uma Série C, né? Porque a gente sabe que nesses outros campeonatos a groja é menos, né? O faz-me rir é menos. Então os caras ficam com medo de ir para uma Série B, uma Série C. E entra com essa pressão, com medo de errar, e o que é que acontece? Acaba errando. Teve o pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique, sem querer também é pênalti, sem querer também é falta. Se fosse fora da área, certamente teria sido falta, né? O juiz teria marcado, não teria não, foi falta. O juiz teria marcado se fosse fora da área. Como é dentro da área, não marca, com medo de ser pressionado, com medo da mídia, né, dizer que ele está beneficiando o Flamengo, beneficiando aquilo outro, porque não pode marcar pênalti para o Flamengo, mesmo sendo pênalti, porque senão a mídia vai dizer que está beneficiando, está querendo tirar o título, né, da falastrona lá. Então, a gente vê que os caras já entram pressionados e pênalti. Olha, nessa reta final, tanto, você aqui imparcial, tanto o Flamengo como o Palmeiras, só vão ter pênalti se os caras pegarem com a mão mesmo dentro da área, né? Se os caras chegarem dando uma bica muito forte, mas que nem ontem, a intensidade do Neymar no jogo contra o Mirassol, a intensidade do Neymar, a intensidade do Thiago Silva foi totalmente diferente. E o pênalti caiu para quem? O Mirassol não tá brigando por nada e o Santos tava ali, né, tentando se livrar da zona de rebaixamento, então tanto faz como tanto fez. Mas se aquele mesmo jogo é esse aí e o pênalti é daquela mesma forma, o cara entrelaça as pernas lá, o juiz também não teria dado pênalti nesse jogo contra o time do Flamengo. Não teria dado pênalti. Assim como fez ontem. O cara chutou a perna do Bruno Henrique. O Thiago Silva chutou nitidamente a perna do Thiago Silva e não foi pênalti. Então os caras entram dentro de campo pressionado, com medo de errar e acaba fazendo besteira. Teve uma mão também, onde eles disseram que foram ombro, mas pegou. Ombro é aqui. Ombro. Aqui é braço. Aqui já é braço. Aqui não é ombro. Ó. O ombro é aqui. Ó. Aqui é braço. Então, os caras não deram pênalti mais uma vez. Por quê? Se davam pênalti, os caras iam falar que o Flamengo foi beneficiado. Hoje o choro seria grande. O Flamengo foi beneficiado. Então os caras entram com medo, entram pressionados e não marcam o pênalti. E o jogo fica como? Fica horrível. Os caras vão bater, os caras vão derrubar. Só vão dar pênalti se os caras chegarem mesmo pisando o pé agressivamente, né? Se der um toque não vai ser pênalti. Como é pênalti em outros lances, mas se der um toque na reta final contra o time do Flamengo não vai ser pênalti. Se desse esse chute novamente, não vai ser pênalti novamente. Só vai ser pênalti se pegar a bola com a mão ou pisar mesmo o pé de arrancar a unha, aí que vão dar pênalti. Porque foi nítido ontem, 2 pênaltis pro time do Flamengo e os caras não deram. Os caras estão de sacanagem, essa arbitragem está de sacanagem pra cima do Mengão. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!